você vai abrir comigo em Atos capítulo 16, verso 22 em diante, uma história muito conhecida. Queria ler com você, para que você hoje seja atraído pela presença do Pai que chama você a abrir sua casa, ao mover de Deus. Casa é o lugar da bênção, o lugar que acende o fogo. Essa é a tradução para a palavra casa, lugar que acende o fogo. Casa é lugar de comunhão, de união, lugar da presença de Deus. É a nossa primeira igreja. Então é lá que o Senhor começa a agir. Depois nós vimos para aqui para adorar e buscar a sua presença, mas é lá que Ele se move, traz vitória, livramento. Atos 16, 22, vamos ler juntos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. De repente, porque é de repente que acontece a vitória, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, e o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas das prisões, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui todos. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. Glória a Deus. E pregaram a palavra de Deus a ele, a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, meia-noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos da sua casa foram batizados. Ele e todos da sua casa foram batizados. Que hora? Ah, mas não tem que ser domingo de manhã? Hein? Não tem um dia para poder batizar as pessoas no lugar certo, na hora certa, no rio? Ah, aqui não está dizendo isso, né? Na mesma hora eles creram e foram. Não tinha feito curso, não? Não deu tempo? Mas foram batizados. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, que ela é verdadeira, diga amém. Ela é real. Ela aconteceu. Então ore comigo. Jesus, fale conosco. A tua palavra que a conhecemos, ela é fiel para produzir. Segundo ela sai, ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo para qual ela foi liberada. E nessa noite tem salvação aqui. Vidas que nos assistem em casa, que acessaram o link, estão assistindo a live agora, sejam tocadas, liberadas, a tua unção sobre elas. E sobre este lugar haja um mover tão extraordinário do teu Espírito, que vidas se arrependam e se cheguem à plena salvação no nome de Jesus. Porque essa é a experiência mais importante, mais extraordinária que um homem pode ter em toda a sua caminhada, é conhecer a ti e andar com o Senhor. Fala que os teus servos ouvem, em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Digam assim seja. Amém, amados? Pode sentar, Deus te abençoe. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Uma história muito conhecida nossa, mas há quem ainda não a ouviu. Paulo estava pregando e junto com o seu companheiro, ele foi aprisionado e levado para a prisão. Mas não só isso, bateram muito neles, tiraram a roupa deles e os açoitaram de uma maneira muito forte. E disseram: aqui não pode pregar, hein? Aqui não. Quem que liberou vocês para pregar? Nem sabiam que Paulo era da alta cúpula. Ele fazia parte do sinédrio. Era alguém que tinha a cidadania romana e que podia, com liberdade pelo Império Romano que dominava na época, anunciar Jesus.
mesmo que o império não gostasse, mas ele tinha carta branca para agir. E coitada que carcereira, mal sabia quem era Paulo. E a ordem dele era aprisionar quem tivesse tumultuando a paz. E levaram ele, colocaram num tronco, seus pés amarrados, seus braços amarrados, todo machucado, escorrendo lá nos seus vergões o sangue. Mas sabe o que esses dois homens fizeram depois que os aprisionaram? Eles começaram a louvar. E cantavam como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada como... Só não presta atenção na minha voz, porque a voz é linda, né? Mas eles estavam cantando. Estavam cantando. Gente, como é que a gente canta quando está doendo tudo? Como a gente canta quando parece que arrancou um pedaço de nós? Como que a gente vai cantar quando o corpo está todo dolorido? Foi roubado a minha liberdade. Foi tirado a minha oportunidade de exercer minha cidadania. Como é que eu vou louvar? Dá a impressão que é contraditório o que eles faziam. Mas por que eles louvavam? Porque eles descobriram, gente, estou padecendo por causa do nome de Jesus. Eles não prenderam porque meu cabelo é preto ou louro, sou gordo ou magro, porque eu sou do Império Romano. Não, é porque eu estou anunciando Jesus. Eles me prenderam porque eu estou dizendo, Jesus salva. Aquela mulher ali, ó, que está falando, ouçam estes homens. Eles são servos do Deus Altíssimo. Espírito imundo, sai dela. Mas ele não está colaborando com a pregação, mas está escravizando aquela mulher. É espírito enganador, não pode ficar nela. Eu estou anunciando que há liberdade em Jesus, que nada vai continuar amarrando a sua vida. Não há cordas, nem cordões, nem porta de bronze que possa impedir o agir de Deus na sua história, porque Jesus é libertador. Ele veio para salvar e livrar, e há poder no nome de Jesus ainda hoje. Gente, nos prenderam porque nós estamos anunciando a verdade. Estão tentando cercear por trazer libertação a quem precisa. Quem que não precisa? Até quem não diz nada está precisando. Que alegria! O Senhor nos escolheu. Ele tem um propósito aqui. Você sabia que até quando o sangue está vertendo, parece que arrancaram um pedaço de nós, Deus tem propósito naquela situação? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam segundo o seu mandado. Tudo coopera, até a dor, até a perda, coopera para o bem. Paulo entendeu que se eu estou aqui e algo está acontecendo, Deus quer fazer algo nesta situação. Você pode me ajudar a pregar? Diga para o irmão do lado, o que eu estou passando, fala aí, o que eu estou passando? Deus tem um propósito e vai realizar algo grande nessa situação. Fala, glória a Deus. Não é à toa que você está passando isso aí, não. Oh, aleluias. Vai redundar em glória. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa situação, porque tudo coopera. Ele quer que você passe por isso e vença, e tenha recompensa pela fidelidade. E Paulo então, entendendo isso, ao invés de chorar mágoas e reclamar, o que ele faz? Glória a Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Você acha que não estava doendo? Com o suor não estava ardendo? Não estava incomodando? Estava. Mas a boca, pode o corpo estar ardendo, ela consegue falar, não consegue? Com a boca, com o corpo ardendo, nem que seja um ai, sai, não sai? A boca está livre, não está? E eles adoravam, e eles cantavam. Eu não sei se Paulo cantava como eu. Lindo. Afinado. Mas uma coisa eu sei,
Deus recebeu o louvor daqueles que estavam sofrendo e padecendo uma luta com propósito. Fala para o irmão, com propósito. Deus não vai permitir essa luta à toa. Ele quer trabalhar caráter, Ele quer trazer santidade, Ele quer restaurar a visão, Ele quer renovar a fé, Ele quer fortalecer o nosso caminho, Ele quer nos levantar, Ele quer glorificar o nome dEle nessa situação. Então é com propósito. O que eu estou passando é com propósito. Tem propósito nisso, porque você é de Deus. Quem é de Deus está sob o comando do Senhor. Tem propósito, ou seja, vai produzir resultados e bons, mesmo que tenha que descer a casa do oleiro. Quem eu? O profeta Jeremias? E lá na casinha, onde o homem com a mão toda suja de barro, fica fazendo um vasinho, eu vou pegar na mão dele, sujar minha mão? É, Jeremias, desce a casa do oleiro e eu vou falar com você. Desce lá. Ele não está falando apenas de pegar um caminho oblíquo que chega lá embaixo numa casinha. Ele está falando de despir, de autossuficiência. Eu sei, eu acho, eu quero assim. Mas ele diz, deixa eu falar com você, lá com aquele homem de mão de barro, que vai sujar a sua mão, vai mostrar a humanidade sua, quem a gente é, que a gente só sabe nisso na hora da luta, lá em casa sozinho. A gente fala assim, sabe de uma coisa? Eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Oh, meu Deus, né? Eu não sou ninguém. Ele fala, vem cá que eu vou falar com você. Vem aqui. E Jeremias, meio relutante, porque quem quer falar, mas eu tenho que fazer isso? Quem que quer se esvaziar no estalar de dedos? Ninguém. Eu acho que eu estou certo. A razão é minha. Eu acho que eu estou certo. Mas aí, ele se sujeita ao Deus a quem ele sempre serviu, e é chamado de profeta chorão. E lá vai Jeremias, e quando ele chega lá e vê aquela que é preciosidade, o homem está fazendo um barro, quando está terminando o vasinho de barro, esmilingue lá, ele fala, mas por que estava tão lindo o vasinho, estragou? E o homem pega o barro de novo, molha de novo e faz de novo, e Deus fala com ele, assim sou eu com a casa de Israel, eu vou moldando como eu quero, por isso as lutas, os açoites, as dores, às vezes até confusões. Eu sou o oleiro e eu cuido, mas assim como esse homem que só faz com barro, eu faço na sua vida uma obra tão extraordinária que será vista, porque sou eu que ajo na sua vida. Aleluias! Veja que Paulo e Silas entendem que eles estavam ali sofrendo. Ninguém quer sofrer nem para pregar evangelho, imagina. Mas Deus tinha algo maior. Tem algo maior para acontecer na sua casa nessa aflição. Tem algo poderoso de Deus para abrir-se na sua casa nesses dias. Tem algo do Senhor para acontecer e trazer alegria e testemunho nos seus lábios por esses dias, porque o Senhor está provando o mordomo. Somos do Senhor, aleluia. E depois de louvar, Deus recebeu o louvor, porque Deus recebe, não é a linda voz. Quem tem, melhor ainda, que até Deus deve gostar de linda voz. Não deve ser fácil para Deus ouvir, tá cara rachada, não deve ser fácil. Mas Ele não está preocupado com o tom da voz, mas com o tom do coração. Ah, tá. Obrigado, Deus, sabe, se o Senhor não for comigo, eu não vou aguentar essa. Realidade. Não sou super crente. Não tem que mostrar que eu venço sempre, porque eu não estou vencendo mesmo. Ah, se o Senhor for comigo. Ah, se tu fores comigo. Ah, se o Senhor agir na minha casa. Ah, se o Senhor me ouvir.
A oração é ouvida. E Ele vem nos socorrer, porque Ele diz que o ouvido não está gravado, nem a mão encolhida. Ele atende. E os louvores subiram ali, e o Senhor envia livramento, porque dá para sofrer um pouquinho, mas não precisa ficar sofrendo o tempo todo. Viu? É um período de sofrer só para reconhecer que Deus tem um propósito. Aleluias. Será que você hoje foi trazido aqui para descobrir que Deus tem um propósito? Tem um propósito. Mas não vai demorar. Olha, não demorou muito. Era meia-noite, então devia ter sido preso às 6 horas, porque é o horário que está encerrando o dia. Até meia-noite, durou esse período de 6 horas para Deus intervir. Será que quem está buscando há um ano, 6 horas não é melhor? Um ano esperando e não aconteceu. 6 horas de louvor faz a terra tremer. Um terremoto acontece ali. Olha, as grades começam a balançar. Cai por terra. A corrente do pé de Paulo cai por terra. Da mão cai por terra. Eles não entendem, mas tudo solta, sem chave, sem nada. Tinha um anjo ali com uma chave invisível, cortando as correntes, quebrando os grilhões. Eles se levantam e falam: estamos livres. E aquele homem desesperado, que era o carcereiro, fala: eu vou morrer, porque eu sou o que é responsável de cuidar desses presos, eles vão fugir. Os louvores trouxeram libertação. Os louvores trouxeram a presença de Deus. Quanto temos louvado a Deus quando o cardo está entornado? Quantos temos louvado a Deus com música mesmo colocado lá para ouvir? Ao invés das músicas que estão por aí nas paradas. E deixar Deus tomar o ambiente. Porque quando o ambiente enche da glória de Deus, que Ele habita no louvor, não há resistência que não seja quebrada. Não há casamento que não seja restaurado. Não há doença que não seja inibida de agir. Porque Deus presente, o ambiente transforma, há uma mudança. O louvor é uma arma poderosa, mas não é cantar, é o falar com Deus. Não é só o cantar uma música. Conheço música da igreja, pastor, não consigo guardar. Ai, como é que eu vou cantar música lá em casa? Eu não consigo lembrar. Não é a música cantada apenas. É o entregar a Deus. Essa casa é de Jesus, este lar pertence ao Senhor. Olha, meu filho é do Senhor. Não vai haver este mal. Esse rapaz ou essa mulher não tem poder. Olha, a gente começa a profetizar a palavra. O louvor abre os céus. Mas não é só abrir céu, é trazer a presença de Deus para mudar a circunstância. Estava tudo fechado, encarcerado, trancafiado, mas tudo caiu e derreteu diante da glória e da presença do Senhor. Traz a glória de Deus na sua casa. Louve com os filhos, porque eu ou você, se tem algo ruim, a gente já começa: não pode isso, eu já falei que não quero isso, eu estou orando e não está acontecendo. Não é isso não, olha, isso vai mudar. Deus está cuidando dessa situação. Ele é poderoso para mudar. A minha casa pertence ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluias. O louvor, a glória de Deus na nossa casa. A nossa casa é o lugar da maior experiência de livramento e comunhão com Deus que existe. Alguns acham que é na igreja, porque o pastor, a pastora, o irmão vai pregar, Deus vai falar comigo, mas Deus fala mais conosco em casa, mais que na igreja. Ah, não é possível, pastor, aqui é pregada a palavra. Verdade, mas a gente só vem porque a gente já preparou em casa para receber. Quem saiu de casa veio esperando Deus falar com ele. É assim ou não é? Amém, amados? É ou não é? É, já preparamos lá. A maior luta é lá, mas a maior experiência com Deus é lá na nossa casa também. Quais barreiras que nós precisamos vencer para semear a palavra de Deus na nossa casa? Ah, todo mundo tem um horário diferente. Cada um trabalha num horário e num período. Tem folga lá não?
Ninguém folga lá, trabalha 7 dias na semana. Tem, não tem? Está faltando só encaixar horário, né? Porque a gente não vai louvar a Deus o dia inteiro, né? É pelo menos por 5 minutos, é suficiente. Amém? Fala 5 minutos. É suficiente para começar. Para quem não faz nada, 5 minutos é extraordinário, é poderoso para abrir o céu. E para semear a palavra de Deus e colher transformação nas nossas vidas, nós temos que vencer as barreiras, circunstâncias adversas. Olha, ninguém se dá, ninguém aceita, meu filho vai namorar, minha filha não quer ir, quer sair com a amiga, quer passear, só fica nós para ir para a igreja. Então eu tenho que enfrentar barreiras adversas para começar a louvar Jesus na minha casa. Sentar e conversar. Quem sabe fazer um creminho de abóbora delicioso, né, irmã Neuza, aquele que você fez aquele dia, que eu fui na sua casa e falou assim, me falaram que você estava jejuando, mas legumes a senhora pode comer, né? Pode. Ó, que delícia. Quem que não senta para comer uma coisa gostosa daquela? Eu que não sou, né? Não sou boba. Então, o que eu faço para instalar e trazer transformação na minha casa pela palavra? Enfrentar circunstâncias adversas. Nós somos seres inteligentes. E o Senhor nos nomeou para ir e produzir frutos, e fruto com abastança. Mas onde você quer ganhar fruto se não na sua casa? Quem que você quer ganhar se não primeiro a sua família? Onde você quer ver a bênção de Deus primeiro se não em casa? Filhos que estão com a vida arrebentada, lares destroçados. Onde que eu vou começar? Trazendo a palavra de Deus. Na minha casa. É lá que precisa. É lá que o Senhor precisa, como a glória que vem na igreja, lá na minha casa e na sua. Porque é lá que o Senhor quer habitar constantemente. Diga amém, Jesus. Então a multidão se ajuntou com Paulo e Silas e ordenaram e trouxeram eles e amarraram eles. E eles, mesmo amarrados, enfrentaram como aquela circunstância? Louvando. Se eu sei que louvor traz vitória na adversidade, o que eu vou fazer na minha casa? Louvar. Porque isso mostra e está comprovado. Deus interfere. Deus desce do céu quando há louvor. Quem que fica louvando que está tudo doendo lá, chorando, o marido brigou, ou tem outra, a mulher está triste, ou tem um problema de finanças, ou alguém doente. A gente reclama. É o que a gente sabe fazer. Mas aqui está nos instruindo que se eu começo a declarar, a minha casa é do Senhor, este mal não pode ficar aqui. Só essas palavras, pastora? Não, eu cito versos da palavra, eu procuro. Hoje nós temos a biblioteca ambulante, o Google. Até o crente que não sabe nada de Bíblia, é só escrever a letrinha lá, que aparece o versículo, gente. Você acredita? É só ler o versículo que o Google mostra. Hoje todo mundo sabe Bíblia. É mentira? Mas não pode ficar só no Google, né? A gente precisa esconder a palavra do Senhor no coração. Meditar nela dia e de noite, para que tudo lhe vá bem e faça prosperar o seu caminho. Isso parece um pouco maçante, não parece? Poxa, nossa, tem que ficar buscando, tem que ficar lendo. A gente quer ter uma vida com Deus. Eu quero experimentar a alegria da minha família, trabalhando, estudando, indo para a casa do Senhor feliz, vencendo, crescendo, casando, conquistando, avançando, realizando sonhos. Isso não é mágica. Tem um investimento do sacerdote. Somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito do Senhor. E precisamos praticar essas coisas na nossa vida diária, na nossa casa. De que jeito? Trazendo Deus para a circunstância difícil. Marido que bate boca, mulher que não me ouve, não há encontro, não há acerto, não há comunhão. Então a glória de Deus precisa entrar na minha casa. E eu só faço isso trazendo a presença de Deus. Ele vai quebrar os ferrolhos. Ele vai abrir as portas de ferro. Ele vai tirar o encantamento, é um demônio que age no lar. Ele vai quebrar o gema maligna na minha casa. Abra o céu da sua casa com louvor, e Deus vai quebrar correntes
Deus lá no seu lar. Amém, amados? Vença as circunstâncias adversas, não dizendo, e agora estamos presos, Deus mandou a gente aqui pregar, tivemos um sonho que é para passar Macedônia e ajudar, chegamos aqui e fomos presos, meu Deus, então não era para vir para aqui, eu acho que a gente enganou com a vontade de Deus. Às vezes a gente tem isso, né? A gente faz uma coisa que Deus mandou, não dá certo, você fala assim, estou entendendo? Não foi Deus que mandou eu fazer? Como é que aconteceu essa coisa ruim? Tudo está cooperando para o propósito. Diga para o irmão do lado, vai acontecer. Fala, o Senhor está nessa situação. E Ele está te dirigindo. Você crê nisso ou não? Eu creio. Está aqui a prova. Enfrentando a circunstância adversa, ele começou a louvar, as correntes caíram, Paulo e Silas vê um milagre acontecer. Então o louvor, ele não só traz a glória de Deus, mas traz a interferência de Deus e grilhões são quebrados. Quando o louvor chega na nossa casa. 2 Timóteo 4,2 diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Para eu colher transformação na minha casa, tem que haver palavra na minha casa. Não é minha família levada à igreja apenas. Isso é uma parte. Somos nós que temos. Instruir os filhos no caminho que eles devem andar. Mas já são baita grande de 20 anos, mas não sabe a palavra, tem que ser ensinada. Mas eles não querem ouvir. Mas a mulher é tão especialmente sábia. Ela faz aquela comidinha que o filho gosta, aquele docinho que a filha gosta. Ah, o que a mamãe fez para você hoje? Venham, gente, tantas horas, vamos comer. Casa é lugar de comer, em família. De convidar um amigo para participar daquele doce gostoso que a Maria José outro dia mandou lá no retiro para mim, não mandou mais, precisa mandar. Eu fico lembrando das coisas gostosas. Manda lá. Então, a gente quer comer mais, né? Não é só uma vez não, viu, Adriano? Família é o lugar de trazer Deus em coisas boas. Porque tem problemas camuflados, que a gente sabe, ou que o Senhor quer revelar. E que quando se reúne à mesa, o Espírito de Deus vem, a palavra vai trazer liberdade e vai haver libertação na nossa casa. Amém, amados? Essa é a maior estratégia que nós temos. Vença as circunstâncias adversas. Quando você está vendo um problema acontecendo, ao invés de arrancar cabelos, reúna a família. Traga a glória de Deus na casa. Porque a glória de Deus vai romper as cadeias no seu lar. Eu creio. Deus está mostrando para nós que para semear, eu tenho que vencer a barreira do medo e da rejeição. Vai que eu falo com o filho fala, mãe, a senhora é crente, eu não. Que isso? Aí você fala, é? É mesmo? Senta aí que nós vamos comer. Ou você é mãe. Pensar que saiu de dentro de mim. Não é? A gente tem que exercer maternidade e autoridade no Senhor. Larga para lá não. São uma bênção. Vamos ficar mais abençoados com a direção de Deus na nossa vida com os nossos filhos. Põe ordem na casa. Vai haver salvação na nossa casa. Vença o medo. E quando você abrir a boca, precisa pregar igual a pastora 20 horas, não. Você pode falar 5 minutos. Prega 5 minutos. Eu não sei, pastora, só lê o versículo. Vamos orar? E faz a comidinha gostosa e come. Deus vai entrar na reunião da família. Há pais que não falam com filhos. Há maridos que não falam com a esposa. Há filhos que não falam com os pais. Vamos quebrar isso. Nós temos que trazer vitória na nossa casa. Nós somos abençoadores da nossa casa. A nossa casa é do Senhor. Lá é onde o Senhor está e a presença de Deus se move. Amém, amados? Em nome de Jesus. Quando Paulo começa a louvar, ele não devia saber cantar, não tinha voz bonita para louvar. Ele venceu o medo. E ele cantou.
Ele venceu a adversidade. Ele louvou. Não sei nem cantar, não sei pregar. Faz do seu jeito. Deus fala, abre a tua boca que eu a encherei. Aleluias. E você vai vencer na sua casa. E aí, Deus entra naquele louvor, quebra todos os grilhões, aquele homem para encurtar a história, então sai ali e Paulo olha para ele e fala, não faça mal para você, estamos todos aqui, o Senhor já nos livrou, mas ninguém vai fugir. E ele fala, eu vi vocês cantando e louvando, e tocou tão profundamente a minha vida, eu quero saber. Você sabe que o louvor, ao invés de suscitar ira, de contenda em casa, ele traz expectativa e curiosidade. Como que esse pessoal está cantando? Pobre de marré, alegre porque está pobre, não é? Como é que está cantando? Tem alguém doente, esse pessoal está cantando, louvando, meu Deus, tão alegre. Como que estão alegre com alguém lá no hospital? Ele suscita curiosidade. De onde vem a alegria de alguém que está sofrendo e está louvando a Deus? Está em luta, está engrandecendo a Deus. Fechou a boca para a murmuração. Parou de reclamar. Está dizendo, Deus vai fazer. Está avançando contra o inferno. Está marchando, declarando a palavra. Vai ver resultado. O casamento vai ser solidificado. Haverá cura do Senhor. Porque onde há louvor tem presença de Deus. Traz curiosidade. Ele falou, o que eu faço para ser salvo? Eu vi vocês louvando, que lindos, maravilhosos, tocaram a minha alma, eu quero dessa salvação. Paulo falou, você quer? Vamos na sua casa. Porque Deus não quer salvar só você marido, nem só você filho, nem só você mulher. Deus quer alcançar toda a sua família, toda a sua casa. Família é projeto de Deus. Deus arrasta todo mundo e atrai como um imã para a sua presença. Não há vitória longe de Deus. Ele quer alcançar a casa inteira. Ele começa com um, chama um para acender a luz, iluminar lá nas trevas da casa. Mas a salvação vai alcançar toda a família. Amém? Glória a Deus. Meia-noite, é hora de receber visita em casa? Não, mas o crente recebe. Achou lá na rua uma pessoa morrendo lá, amanhã eu passo aqui, se ele estiver aqui eu ajudo. Já morreu. É na hora. Vamos lá agora. Meia-noite, a mulher de camisola, cabelo cheio de bobe. Devia estar feia para arrebentar a mulher. Você nem se tinha bobe naquela época, faz de conta que sim, né? Se não tinha, tinha papelote. Ela estava se arrumando porque queria chegar no outro dia, né? É. E ele fala, água no feijão, mulher, está chegando um tanto de gente comigo. E Paulo só chega, anuncia, Jesus quer entrar na sua casa, como ele está dizendo nessa noite. A sua casa é o lugar da morada do Senhor, é o lugar do milagre, é o lugar do sim. Deus tem algo para fazer lá, sim. Tem cura lá, sim. Tem restauração lá, sim. Tem mover de Deus real lá, sim. Está difícil, mas vai acontecer. Está demorando, mas vai acontecer. Parece longo, mas está a caminho. Não vai demorar, e se tardar, espera, porque vai acontecer em nome de Jesus. É na sua casa e na minha. E aí, Paulo não prega muito tempo, que diz que imediatamente. Então é rápido, não foi? A obra é do Senhor, não é nossa. Eu já venci o medo, a circunstância adversa, me coloquei diante daquela situação e não deixei a circunstância me parar. Ao contrário, estou avançando. Como é que eu alcanço a minha casa? Como que eu trago a minha família para Jesus? Como que eu sirvo a Deus na minha casa? Estou descobrindo um jeito. Eu vou abrir minha casa para célula, vou fazer casa de paz, fazer uma oração por semana. Eu vou trazer a glória de Deus na minha casa. Eu não vou ficar trabalhando só para dar dinheiro para minha família, não. Eu quero mais do que só dinheiro e conforto. Quero libertação e salvação na minha casa, em nome de Jesus. E aí Paulo prega, e a família toda decide batizar. Então ele pregou lá, quem crer e for batizado será, mas quem não crer já está condenado. Então Paulo, eu acho que era uma bacia, não tinha piscina, gente, de plástico na época.
Uma bacia. As pessoas tomavam banho em bacia. Quem lembra disso aí? Né? Não sou muito velho, não. É algum tempo atrás. Não tinha chuveiro, não. É na bacia. Esquentava a água e punha na bacia e tomava banho. É lá que eles se batizaram. Mas não tem que ser água corrente, pastora? Tem. Mas meia-noite não tinha água corrente. Fica água dormente mesmo. E batizou. Família inteira. Sabe o que vai acontecer quando você e eu enfrentar circunstâncias diversas, vencer o medo e a rejeição, o medo de se impor com amor, dizendo, vai acontecer na minha casa, grilhões vão cair, vidas da sua casa vão conhecer o amor de Deus, e vai haver uma mudança radical na sua família, porque a sua casa é a igreja do Senhor. É o lugar do milagre, é o lugar de vivenciar vitórias, de experimentar o melhor. Quando você vem para a igreja, você vem para renovar as forças, porque o milagre acontece lá na nossa casa. Diga amém, Jesus. O que poderia ter sido uma situação de pânico e fuga, foi na verdade uma oportunidade para salvação. O que poderia ser um desafio para você, vai se tornar um testemunho de vitória. Aleluias! Levante-se na presença do Senhor, lá na sua casa. Temos que vencer, às vezes, o comodismo. Chego cansado, eu vou fazer culto na minha casa? Não, você vai só comer com a família, orar rapidamente e criar uma cultura de trazer Deus em tudo que vocês fizerem. E Deus vai começar a romper barreiras. Não haverá mais palavras escondidas. Não haverá mais dificuldade de conversar. Porque o Espírito de Deus traz liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E não existe família feliz em que os membros não construam comunicação. Não se falem. Tem que adivinhar o que está acontecendo. E não é mágico. Tem que construir isso. Não pode falar só, a toalha está lá. A comida está pronta. Você já vai tomar banho? A roupa está ali. Não é essa comunicação. A comunicação é, você está linda hoje. Você não está muito bem, filho. Cadê aquele amigo seu? Está namorando? Traz a namorada aqui. Conhecer a família. Esse é o legado que Deus deu para nós. Cuidar da nossa casa. Essa é a autoridade que Deus deu para nós. Vencer no nosso lar. Então, quando o carcereiro de Filipe percebeu que a bênção chegou na casa dele, ele não quis só para ele, ele quis para a casa dele também. E Deus agiu lá na casa dele também. Cada pessoa é digna desse amor e de graça. E Deus quer fazer uma história nova na nossa casa, por isso nos trouxe aqui hoje. E eu quero chamar você para ficar de pé em nome do Senhor. Independente da sua condição social, ocupação, para semear a palavra e colher transformação de vida, eu tenho que vencer a barreira da compreensão e do desconhecimento espiritual. Muitos de nós não faz isso porque temos lido pouca palavra, não temos jejuado. Eu quero convidá-lo a entrar conosco nesse propósito da Rainha Esther, o jejum de Esther que começamos hoje. Mesmo que você não pôde entrar porque não sabia, pode a partir de hoje fazer conosco, para Deus desfazer decretos na sua casa. Se Satanás tem entrado sorrateiramente com sapatinhos, que você não enxerga o barulho dos passos dele, você vai entrar no jejum e vai descobrir o poder de jejuar, nem que seja 2 horas por dia, e trazer a presença de Deus na sua casa, quebrando decretos malignos, destruindo famílias, no nome poderoso de Jesus. Quero convocar você, assim como aquele carcereiro não conhecia nada do mundo espiritual, não tinha conhecimento da palavra. Paulo e Silas disse: Jesus é salvação, se você quiser, sua casa vai ser mudada. Quero dizer para você, você não conhece a Bíblia toda? Não tem problema. Como Paulo disse para o carcereiro, Jesus quer alcançar a sua casa. Quando ele fala alcançar, ele diz abraçar. Ele diz romper cadeias.
desavenças vão ser destruídas. Toda essa luta que não consegue sentir paz. Tem gente que nem gosta de voltar para casa. Se pudesse até dormia fora. Não tem prazer de retornar por lá. Isso vai mudar. Não porque eu estou dizendo, mas porque quando Jesus entra, as coisas começam a caminhar de maneira diferente. Ele que conduz, Ele é o piloto do navio. Ele conduz. Mas eu preciso me render a Ele. O carcereiro convidou: vamos à minha casa. Vamos convidar Jesus hoje? Ele já está lá? Ah, então Senhor, faz uma obra hoje lá. Eu preciso. Eu quero que você, com a mãozinha no coração, não vamos complicar a mensagem com rituais, nem com exigência complexa, mas vamos apontar, olha, a fé no nome de Jesus.